Olá, gurias e guris, tudo bem? Gente, aqui no Rio Grande do Sul tá um frio. E pra variar, aqui no bairro tem... sei lá eu o que tem, só sei que eles estão numa cantoria pra lá que, se vocês escutarem eles cantando, relevem. E eu vim aqui hoje contar pra vocês como foi o meu parto, que foi normal, induzido. Então, gente, dia 20 de julho de 2017, eu tinha consulta de pré-natal. Eu fui na consulta, passei pela triagem e a minha pressão tava 13/9. O médico disse pra mim que não era nada de se preocupar, porque era uma pressão normal. Só que ele queria que eu fosse de tarde de novo ver minha pressão, porque para ter um controle dela. Dia 20 de julho foi numa quinta-feira e eu tava de 39 semanas. E tarde eu fui ver a minha pressão de novo e ela tava 14/9. Aí eu já fiquei, opa, ela aumentou. E beleza, ele disse assim, ó, eu quero que tu vá de noite ver a tua pressão de novo. Gente, eu tenho um problema que eu fico olhando lá, mas eu tenho que olhar ali. E eu fico meia vesga olhando pros dois lados. E ele disse assim, eu quero que tu vá de noite na UPA pra ver a tua pressão de novo. Se caso aumentou, tu passa pelo médico e ele vai te orientar pra ver o que tu tem que fazer. Tranquilo. Eu não tava sentindo nada, porém, uns dias antes eu tava sentindo contração. Só que elas não eram ritmadas, então eu não tava em trabalho de parto. E eu pesquisava muito sobre isso e eu vi que eu não tava em trabalho de parto. Eu tinha aquela dor e depois de 2, 3 horas eu tinha aquela dor de novo, então não era, sabe? E passou o dia e eu fui de noite na UPA. Cheguei lá, minha pressão estava ainda 14/9. E o médico disse assim pra mim, então, tua pressão, ela começou a aumentar e agora ela continua 14/9. Quer dizer que ela tá um pouco alta, pra uma mulher grávida é alta. E então eu vou te encaminhar pra maternidade, como tu já tá de 39 semanas, ele fez o toque. E ele disse assim que eu tava com 1 centímetro. Mas eu vi que eu sabia que eu tava com 1 centímetro já uma semana antes. E não evoluiu esse 1 centímetro de dilatação. Ficou nele e não, né? E beleza, me encaminhou pro hospital. Chegando no hospital, eu passei pela triagem. Um detalhe, ele disse assim pra mim que provavelmente, se minha pressão continuasse alta, eu ia ter que fazer cesárea. Eu morria de medo da tal agulha. Quando ele me falou isso, gente, meu mundo desabou e eu fiquei com tanto medo, tanto medo. Não desmerecendo o parto cesárea, mas é porque eu morro de medo daquela bendita agulha. Então eu já fui com medo pro hospital. Na ambulância eu tava muito ansiosa, muito nervosa. E meu marido falava assim pra mim me acalmar. Mas não deu muito certo, né? Meu marido não, minha irmã. Meu marido voltou pra casa pra pegar as coisinhas do neném. E eu fui com a minha irmã na ambulância. E ela conversava comigo e falava pra mim me acalmar. Só que era difícil porque eu tava com muito medo. Aí chegando lá no hospital, passei pela triagem de novo. E a minha pressão estava 15/9. Ou seja, ela aumentou de novo. E aí eu fiquei mais nervosa ainda porque eu achei que era certo que eu ia fazer cesárea. E aí eu esperando a obstetra vir pra conversar comigo, pra ver o que ela ia resolver no meu caso. E ela veio e olhou assim pra mim e eu pensei, ai meu Deus, ela vai mandar eu fazer cesárea. E ela disse, vamos induzir teu parto.
de certa forma me deu um alívio, né? E pensando bem, eu ia fazer o que ia ser melhor pro meu bebê, é claro. Mas me deu um alívio. E ela disse assim: vamos induzir teu parto, mãezinha, porque tu tá de 39 semanas. Pra induzir o parto seria com 41 semanas, né? Se teu corpo não desse sinal de trabalho de parto. Mas como a tua pressão tá aumentando e a gente faz cesariana em último caso, ela disse: vamos tentar induzir o teu parto. Beleza. Aí ela me explicou como funcionava. Ela disse: são 5 comprimidos introduzidos via vaginal. Nesses 5 comprimidos, cada comprimido é introduzido a cada 4 horas. Se tu usar todos os 5 comprimidos e não tiver sinal nenhum que tu tá entrando em trabalho de parto, tem o soro ocitocina. Ouvi falar horrores do soro, né? Pra variar. A mulher grávida só escuta coisa ruim. Com a indução é normal, só que tem a indução. Então ele não é totalmente normal. Mas beleza, né? E ela disse assim: depois de 5 comprimidos sem o sorinho, e daí nós vamos ver como teu corpo vai reagir e se tu vai entrar em trabalho de parto. Beleza. Aí depois passou o tempo, isso eu cheguei na UPA, era umas 7h30, mais ou menos, 8 horas. E eu cheguei no hospital, era umas 9h30. E daí, depois que ela me explicou tudo, ela disse assim pro meu marido: tu quer ir pra casa pra descansar, porque amanhã tu vai ter um dia longo com a tua mulher. E ele olhou assim pra mim e eu disse: não, vai pra casa tranquilo. Eu vejo se a minha irmã fica aqui comigo. E vai pra casa, descansa, amanhã tu vem de manhã comigo. Beleza. Ele foi pra casa, minha irmã ficou comigo. E daí veio a obstetra de novo. E ela disse: eu vou introduzir o primeiro comprimido às 2 horas da madrugada. Eu quero que tu coma uma coisinha e depois não coma mais nada. Beleza. Aí veio o lanche pra mim, foi um sanduichinho, uma coisinha bem leve. E aí, tranquilo. Ela saiu, eu fiquei ali na observação. Tinha mais algumas mulheres junto no mesmo quarto, mas tinha as cortinas que separavam. E aí foi indo, foi passando as horas. 2 horas da madrugada, ela veio e colocou o primeiro comprimido. E ela disse assim pra mim: mãezinha, descansa, dorme, fica tranquila, porque a partir de agora a gente não sabe se tu vai começar a ter contração, a gente não sabe como é que vai ficar a tua situação, então descansa pra ti não ficar muito cansada durante teu parto. Eu não conseguia descansar, eu não conseguia dormir, eu não conseguia parar de falar. Eu tava num nervosismo, numa ansiedade. Eu não sabia se os comprimidos iam funcionar, eu não sabia se eu ia precisar do soro, eu não sabia se eu ia precisar depois fazer uma cesariana se nada resolvesse, se a minha pressão continuasse aumentando. E eu não calava a boca. E ficava conversando com a minha irmã, Deu 13h30. Eu pensei assim: ai, que sono, cara, eu vou dormir um pouco porque já falei mais e eu não aguento mais ficar com o olho aberto. Eu enrolei pra não dormir e chegou no final eu acabei ficando com muito sono e virei pro lado e dormi. Lembrando que quando eu cheguei eu fiquei no cardiotoco pra... acho que é assim que fala, não me lembro. Pra ficar monitorando o bebê, né? Só pra relatar pra vocês quando eu cheguei, logo que eu cheguei no hospital. E cada pouquinho elas vinham ver a minha pressão, se ela tava normalizando, se, né, tipo, tinha aumentado. E ela continuava no mesmo, ali, 15/9. Aí, tranquilo. Virei pro lado, apaguei. Aí, do nada, eu senti uma pontada
pontada, menina do céu, que foi lá na pepeca, mas foi lá embaixo, assim, ó, que eu tava dormindo, mas eu quase sentei na cama. E eu olhei, e a minha irmã também apagada, né, do meu lado, e eu olhei assim pra ela e disse, eu senti alguma coisa. E ela olhou assim pra mim, o que tu sentiu? Eu disse, eu senti uma pontada. E ela olhou assim, então deve estar começando, deve estar começando as contrações. E daí eu pensei, meu Deus do céu, agora deve ser umas 5, 6 horas da manhã. E daqui a pouco o Rodrigo já tá chegando e já tá começando. Olhei pro relógio, era 4 horas em ponto. Tipo, eu tinha dormido que menos que meia hora. Mas daí que eu não consegui mais dormir, né? Aí começou as contrações às 4 horas, começou bem fraquinho, parecia cólica, tipo, doía das costas e vinha vindo pra barriga. E aí, mas era tudo, tipo, não tinha dor forte nenhuma, era fraquinho. Beleza, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, a dor tava aumentando, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas. O Rodrigo ainda não tinha chegado e a dor já tava num grau um pouco complicado. Tava forte já. E eu sentava numa bola, naquelas bolas grandonas, sabe? Eu sentava naquela bola e eu mexia para um lado, eu mexia para o outro. A minha irmã fazia massagem nas minhas costas. E quando vinha a contração, eu não queria nem que me tocasse. Nossa, eu ficava naquela bola, me segurando naquela barra de ferro. Quando vinha a contração, eu fazia assim e eu parava. E ficava ali no momento da contração, eu e a contração conversando de frente. E quando passava, eu respirava, né? Ficava mais tranquila e continuava na bola. E eu pulava naquela bola. Meu Deus do céu, né? Pulava. E aí deu 9h30, o Rodrigo chegou, a minha irmã saiu e ele disse assim, e aí amor, como é que tá? Eu disse, como é que eu tô? Já tô sentindo dor, né? E ele ficou feliz, porque se eu tava sentindo dor era sinal que meu trabalho de parto tinha começado. Então naquele momento eu não precisava de cesariana, né? Beleza. Aí deu 9h30, 10 horas, 11 horas. A dor tava insuportável. Nossa, tava muito forte. Tipo, forte pra mais de metro. Tudo que eu fazia não adiantava nada. E daí veio a enfermeira e disse, mãezinha, tu quer ir pro banho? Eu disse, beleza, vou pro banho, né? Fui pro banho, gente. Aquela água é maravilhosa. É quente, a água saía tão quente que, sei lá, hoje eu não aguentaria ficar embaixo daquele chuveiro, mas naquele dia eu aguentei. E a cadeira que eu sentava, ela era tipo um mu, sabe? E eu ficava com as minhas pernas meio abertas, assim, com o barrigão. E o banheiro tinha que deixar uma fresta da porta aberta, porque como ele era tipo no meio ali da maternidade, a ventilação dele saía tudo por um negocinho, como é que é? Eu não sei dizer o nome, mas saía tudo por aquele negócio ali. Então, tipo, abafava o banheiro muito rápido. Então tinha que deixar uma frosta. uma fresta do banheiro, uma fresta da porta aberta. E beleza, eu deixava a fresta da porta do banheiro aberta, só que de vez em quando vinha uma enfermeira olhar pra ver se tava tudo bem. E às vezes vinha as mulheres que estavam em trabalho de parto, sabe? E elas olhavam naquela fresta pra ver se tinha gente em vez de bater. E daí batia uma vergonha, né? E tinha um banheiro só. Tipo, um banheiro com chuveiro só. Tinha outros banheiros, tipo, pra te fazer as necessidades, mas não tinha um chuveiro. Então a gente compartilhava o mesmo banheiro. E aquele chuveiro pra mim foi muito bom. Só que daí eu tinha que sair pra entrar outras mulheres. E
Quando eu entrei no chuveiro, eu acho que eu fiquei umas 2 horas mais ou menos naquele chuveiro. Quando vinha a contração, eu virava de costa e deixava a água cair nas minhas costas. Quando eu ficava, tipo, ela passava naquele segundo, eu virava com a barriga de frente e deixava a água cair assim, tipo, daqui pra baixo, sabe? E tava muito frio naquele dia, muito frio. Então eu ficava me molhando assim pra ficar quente e tal. E daí veio a enfermeira e disse assim: Mãezinha, tu vai precisar sair um pouco do chuveiro porque tem mais outras mãezinhas que querem entrar. E então se tu puder sair para as outras entrar, eu agradeço. Beleza, saí, né? E tava indo pra sala de observação e tava muito frio que eu tremia, tipo, eu tremia de frio. Cheguei na sala de observação, eu cobri minhas pernas, só que pra mim era insuportável ficar sentada ou ficar deitada. E quando vinha a contração, dava vontade de eu levantar e ficar de pé, só que eu tinha que me esquentar, então eu fiquei sentada. E nisso que eu tava sentada, eu senti que tava molhado, sabe, no meio das minhas pernas. E eu fiquei, ai meu Deus, será que a bolsa estourou? E eu na minha cabeça, pensando que a bolsa tinha estourado, coloquei a mão. Quando eu coloquei a mão, que eu tirei, que eu olhei, era sangue. Aí eu olhei pro Rodrigo e disse: Rodrigo, tá saindo sangue. Ai meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa, chama a enfermeira, não sei o quê. E ele... Beleza, passava a contração, tranquilo. E aí, lembrando que eu não falei da minha dilatação, mas da segunda vez que eu fui pro chuveiro, eu tava com mais ou menos 6, 7 centímetros de dilatação. E depois disso que eu entrei no chuveiro, a segunda vez, eu fiquei no chuveiro, fiquei, até que chegou um ponto que quando vinha a contração, tava me dando vontade de fazer força. E vinha aquela contração e eu me segurava na cadeira e fazia aquela força. Só que aí eu pensei, né? Cara, eu já devo estar ganhando bebê já, né? Devo estar parindo aqui. Eu disse pro Rodrigo, chama a enfermeira e vamos ver quanto de dilatação eu tô. O Rodrigo chamou a enfermeira e ela fez o... Como é que é? O toque, ela fez ali mesmo. Eu comigo sentada na cadeira porque eu não queria levantar, eu não queria voltar pra cama, eu não queria caminhar. Aí ela fez o toque, ela disse assim: Mãezinha, tu tá com 8 para 9 centímetros de dilatação. Se tu continuar fazendo força, a cabeça do teu bebê pode nascer achatada. Porque tu tá fazendo força pra ele sair, mas ainda não tá no momento dele sair. Gente, como é que eu ia segurar a vontade de fazer força? Tipo, não era eu que tava fazendo porque eu queria fazer. Era porque o meu corpo tava fazendo aquela vontade, tipo, de... Sei lá, quando a gente vai no banheiro, sabe, né? O meu corpo tava assim. E eu me segurava na cadeira e depois que ela falou isso, eu tentava não fazer força, mas era impossível. E aí veio aquela contração, gente. Foi tão dolorosa a contração que eu tive que quando passou, eu virei assim pro Rodrigo e eu... sabe, eu respirava assim e ele olhou assim no meio das minhas pernas e ele disse assim: Amor, tem alguma coisa no meio das tuas pernas. E eu fiquei... Eu não enxergava, né? Por mais que eu olhasse pra baixo, eu não enxergava por causa do tamanho da barriga. E nisso ele levantou, saiu. Eu acho não, ele foi chamar a enfermeira. E nesse segundo que ele foi chamar a enfermeira, eu tava assim, eu pensei, eu vou colocar a mão pra ver, né? O que é? Se é a cabeça do bebê, eu vou sentir que é a cabeça do bebê. E coloquei a mão. Pai amado, tava tão inchado, mas tava saindo uma coisinha, tipo uma gosminha. Eu não sei o que era aquilo, mas tava saindo. E quando ela chegou, ela foi fazer o toque. E pela graça do Senhor, eu já estava com 10 centímetros de dilatação. Aí ela disse assim: Mãezinha, eu quero que tu levante daqui, vá pra sala de observação, deite na cama que eu
e a obstetra, já vamos lá pra estourar tua bolsa. Minha bolsa ainda não tinha estourado. Ai, gente, eu pensei agora vai ser muito rápido. Eu já tô com 10 centímetros de dilatação, o bebê vai nascer. Ai, Senhor do céu. E foi assim, com um comprimido, eu já comecei a sentir contração. Depois deixa eu ver, foi às 2 horas, às 4 horas eu comecei a sentir contração. Então não deu tanto tempo assim. Graças a Deus que foi com um comprimido só. E aí eu fiquei pensando, né? Ai, todas aquelas horas que eu já tava ali, meu bebê ia nascer, finalmente eu ia conhecer o meu amor, o amorzinho na minha vida. Então eu levantei, voltei pra sala de observação e cheguei lá e deitei como ela tinha mandado. E veio aquela contração. Tipo, meu pai amado, eu tinha vontade, sei lá, eu de morder o Rodrigo. E passou a contração, ela veio, tipo, com aqueles piniquinhos, com aquelas comadres, sabe? E ela colocou por baixo da minha bunda. Quando vinha a contração, só faz assim pra mim, me dá ok, que eu vou estourar tua bolsa. Aquela agulha parecia aquelas agulhas de crochê, eu acho que é tricô, não sei. Beleza. Veio aquela contração, tipo, que dava vontade de eu gritar com todo mundo que tava ao meu redor. E ela furou. Aí eu só senti, tipo, dar uma esquentada assim na minha bunda, né? E aí eu olhei pra ela, eu disse, deu? E ela disse assim, isso, beleza. Estourei na tua bolsa. Nossa, tranquilo. Tranquilo é porra nenhuma, né? Porque daí que foi que a dor, tipo, puta merda. Aí eu senti aquela pressão ali. E ela disse assim, agora eu quero que tu faça força pra cabecinha do teu bebê descer pelo teu canal. Beleza. Fiz força. E ela disse assim, olha aqui, paizinho, olha aqui, teu bebê é bem cabeludo. E daí o Rodrigo tava atrás da cortina e ele veio assim e olhou e ficou com aquela cara tipo, nossa, sei lá, o olhinho dele brilhava, né? Caminhando, cheguei na sala de parto. Ela disse, agora eu quero que tu deite na maca. Deitei na maca. Na maca é naquele negócio que tu fica com as pernas coisadas. Deitei lá. E ela disse assim, ó. Quando tu sentir contração agora, pode fazer força. Ela disse, concentra toda a tua força para baixo, como se tu estivesse querendo fazer cocô. Beleza. Fiz força. E eu segurava assim naqueles coisas de ferro, assim, e eu me puxava toda pra frente e ficava. Sabe? E aí eu gritei, assim, não gritei pro hospital inteiro ouvir. Mas, gente, eu dei uns gritinhos aí nessas horas, porque a coisa tava tenebrosa, né? E fiz a primeira força. Ela disse, isso, mãe, é assim mesmo, continua fazendo assim. Beleza, esperei quando veio a outra contração. Eu fiz força, só que eu fiz tudo aqui, ó. Eu segurei tudo aqui. E ela olhou assim, ela disse assim, não, tu tá colocando toda a tua força aqui, ó. Ela disse, no teu pescoço, tu tá segurando e tu não tá mandando a força pra baixo. Respira, quando vinha a próxima contração, força de fazer cocô, ela disse. Beleza. Veio a próxima contração e eu... Putz, grila, né? Fiz aquela força. E aí saiu a cabecinha do meu bebê. Na terceira força que eu fiz, ele já tava com a cabecinha pra fora. E ela disse assim, isso, mãezinha, já estamos vendo o rostinho do teu bebê. E, gente do céu, ai, eu vi aquilo assim e... Nossa, eu fiquei muito feliz. E quando veio a próxima contração, eu me segurei naquelas barras de ferro, assim, e fiz toda a força. E eu não quis desistir, continuei. E, gente, eu ficar meia tonta, assim, eu fiquei. E eu só senti, tipo, sabe? Eu senti aquele alívio. Assim, do nada, eu não tava mais sentindo dor nenhuma.
Claro que quando saiu, gente, aquilo queimou de um jeito. Quando ele tava saindo, assim, parecia que tava tudo pegando fogo de dentro pra fora. Mas quando ele saiu, a dor passou. Tudo passou, eu não tava sentindo mais nada e eu ouvi o chorinho mais incrível do mundo. Aquele chorinho que eu agradeci a Deus por ouvir e de saber que eu consegui. Por mais doloroso que foi, eu consegui. Tipo, pra mim foi incrível, incrível. Eu parei pra pensar e todas aquelas horas que eu fiquei em trabalho de parto valeu a pena a partir do momento que eu comecei a ouvir o chorinho do meu bebê. E quando eu respirei, assim, que eu olhei pra frente, que eu vi ele, gente do céu, foi o melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida. Não tenho palavras pra dizer como foi incrível esse dia. E depois o Rodrigo ficou do lado da obstetra, olhando o parto, que ele queria assistir ali de frente, vendo nosso filho nascer. Eu achei incrível, porque eu achei que ele não ia conseguir. Sinceramente, eu achei que ele não ia conseguir, mas ele conseguiu. Ele viu desde o momento que saiu a cabecinha dele pra fora e depois logo que ele nasceu, ele ficou olhando tudo. E aí elas foram limpar ele, eu não tive aquele contato imediato com o bebê, porque primeiro elas foram limpar ele, elas limparam o narizinho, fizeram tudo aquilo que tem que fazer, e elas colocaram um monitor pra monitorar o coraçãozinho dele, porque logo que ele nasceu a temperatura do corpinho dele elevou demais. Mas não foi nada sério, foi ali por causa do parto e tudo. E ele ficou com o monitorzinho do coraçãozinho ali nele. E logo elas vieram e colocaram ele no meu peito, ele mamou. A primeira vez que ele mamou foi incrível, gente. E saindo dali, tinha um momento dos familiares ver a mamãe e o bebê antes dela ir pro quarto. E quando eu saí dali, eles me viram o Brenner, choremos, rimos. E, gente, foi assim que aconteceu o meu parto. Foi muito doloroso, foi muito demorado, foi induzido, foi pelo SUS, mas foi incrível. E se eu tivesse mais 10, 15 filhos, eu preferia que fosse normal, porque a recuperação também é rápida. É rápida, porém não é, tipo, pra mim não foi fácil os primeiros dias. Foi rápido, mas foi complicado os primeiros dias. Isso eu vou contar no próximo vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora, eu falo demais. E, gente, curte, compartilha, se inscreve no canal pra me ajudar. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Please, won't you wait, won't you stay, at least until the sun goes down. When you're gone, I lose faith, I lose everything I have found.